Show de bola. Professor Isaac aqui, a gente está iniciando a nossa gravação. Nós temos 10 questões para resolver hoje de direito constitucional do tema de organização político-administrativa. Além das nossas questõezinhas, eu trouxe um apoio aí da letra da lei. Então, se a gente ficar com dúvida, a gente vai ler a letra da lei e eu vou explicar aqui para você da melhor forma possível, tá bom? Então, fica comigo aí do início ao fim e qualquer dúvida pode tirar. Vamos lá. 21ª questão fala assim, lembrando que hoje é a nossa última aula de Direito Constitucional, tratando do tema Organização Política Administrativa sobre os municípios. O concurso de vocês, AMC, é um concurso de uma autarquia municipal. Olha como a gente já está batendo em cima, municipal. Então, eu acredito que venham questões, sim, sobre municípios, tá? 1. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por uma lei municipal, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante um plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação da viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Presta atenção aqui, o que é que fala o artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios far-se-ão por uma lei estadual. Então, ela vai ser feita por uma lei estadual. Só que ela tem que observar um período que será determinado por uma lei complementar federal. Além disso, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, preste atenção que a gente vai esquematizar agora. Olha lá. Quanto à criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento destes municípios, serão feitos por uma lei estadual, só que, preste muita atenção, essa lei estadual, ela tem que observar um período e será dito por uma lei complementar federal, que será estabelecido por uma lei complementar federal, que será estabelecido por uma lei complementar federal. Ô, Isaac Zinimel, tranquilão, só o bizu. Então, aqui, preste muita atenção. A banca vai querer confundir a questão, porque se falou de municípios, a sua banca vai querer marcar uma lei municipal, mas você já sabe que não é bem assim. Para esta criação, incorporação, fusão ou desmembramento dos municípios, será feito através, presta atenção, ó, de uma lei estadual. Só que esta lei estadual, para fazer essa criação, esta incorporação, esse desmembramento, esta fusão de municípios, ela vai necessitar de um período, e este período tem que ser estabelecido por uma lei complementar federal. E não basta essa lei estadual e esse período. Além disso, basta uma consulta previamente a este ato, que é o que nós chamamos de plebiscito. Plebiscito. Tranquilo? Então, aqui está tudo que você precisa saber sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento desses municípios é, sim, muito cobrado na sua prova. Isaac, você falou dos municípios. E agora, sobre os estados, vamos lá. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante uma aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, note que aqui não tem essa de ser feito por uma lei
e observar o período de outra lei. Não. Se quer se incorporar, tem que ser através de uma lei complementar, que será feita através do Congresso Nacional, e, além disso, necessita da aprovação da população diretamente interessada, previamente a esta incorporação, através de um plebiscito. Plebiscito, plebiscito. Fala igual os cabos de interior. Plebiscito, meu irmão. Plebiscito é antes, é prévio ao ato legislativo ou ato administrativo. Referendo, depois. A recuperação que você fazia lá no seu colégio é porque você errava o ano todinho e, posteriormente, você queria corrigir. Referendo, depois do ano todo, você vai lá na recuperação e tenta corrigir. Tenta fazer esta correção. Tá bom? Até aqui, de boa? Entendeu? Direitinho? Massa demais. Então, a gente vai para cá. Este item 1, com o nosso entendimento, estaria certo ou estaria errado? Lembre-se que ele fala, será feito por uma lei municipal. Estaria errado, porque será feito por uma lei estadual, dentro do período estabelecido por uma lei complementar federal. Então, que não é municipal. O correto seria estadual. Item 1, errado. Vamos para o item 2. Os municípios podem legislar sobre direito tributário, sem prejuízo das normas gerais editadas pela União. Preste muita atenção aqui. Quanto a esta repartição de competências, nós teremos a competência administrativa, como também nós teremos a competência legislativa. Nós teremos as competências administrativas, como também as competências legislativas. Vamos fazer uma bela revisão. Vamos lá. Administrativas, que também podem ser chamadas de materiais, como nós teremos as legislativas, que podem ser chamadas de legiferante. Aí nós teremos administrativas, divisões em exclusivas e em comuns. Preste atenção, divisões em exclusivas e em comuns. Diferente da legislativa. A legislativa nós também teremos subdivisões que seriam privativa e concorrente. Privativa e concorrente seriam as competências legislativas e as administrativas exclusiva e comum. Primeira informação que você tem que aprender. Agora, segundo o Bizu, falou de competência administrativa, ela virá com o verbo no infinitivo. Ela virá com o verbo no infinitivo, que termina com AR, R, IR, andar, correr, dormir, todos esses são verbos no infinitivo. Proteger, zelar, cuidar, combater, são verbos no infinitivo. Já a competência legislativa não virá com este verbo no infinitivo, e sim com uma frase antes. Qual seria essa frase, Isaac? Legislar sobre. Legislar sobre. Então, se na sua prova vier no enunciado legislar sobre, você já sabe que é uma competência legislativa. E se é legislativa, preste atenção, se é legislativa, só pode ser ou privativa ou concorrente. E olha a sacada aqui agora, ó. Se é privativa da União. Se é privativa da União. Se é concorrente entre os estados, entre o Distrito Federal e entre a
União. Porque se é concorrente, ela corre dos municípios. Então, preste atenção. Os municípios não legislam de forma concorrente, porque concorrentes são apenas a União, os estados e o Distrito Federal. E se é privativa da União. Então, olha aqui, eu falei, legislativa, ou é privativa ou é concorrente. Se é privativa, é da União. Se é concorrente, o município não entra. Então, quer dizer que o município, teoricamente, não teria uma competência legislativa. Olha que legal, Isaac. Então, se na minha prova vier, compete privativamente aos municípios legislar sobre. É você, opa, legislar sobre é legislativa. E se é legislativo, é privativo, é concorrente. Se é privativo da União. Então, o município não entra. Se é concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal. Então, o município também não entra. Então, esta afirmativa estaria errada. Entendeu aqui a revisão que a gente está fazendo? Tá show? Tá entendendo? Tranquilão até aqui. Massa. Então, pronto. Como o item 2 fala assim, olha, os municípios podem legislar sobre... Presta atenção, ó. Vamos ver se tu aprendeu mesmo. Os municípios podem legislar sobre. Se é legislar sobre, é uma competência legislativa. Se é legislativa, ou é privativa, ou é concorrente. Se é privativa da União. Se é concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal. Então, não pode vir este legislar sobre antes, olha, os municípios. Já matamos outro bizu. Item 2 estaria errado, tá vendo? Isso aqui faz você ganhar tempo. Isaac, diga-me como eu poderia tratar essa questão e marcar que ela estaria errada. Assim, olha, legislar sobre direito tributário. Direito tributário é uma competência concorrente. E se é concorrente, ela corre dos municípios. Ela corre dos municípios. Tranquilo? Logo, esta afirmativa estaria errada. Por dois simples motivos que nem precisava você saber desse último. Só saber que é legislar sobre é legislativo, a privativa é concorrente. Não tem nem na privativa, não tem na concorrente. Então, não pode ser legislativa se tratar dos municípios. Olha que massa. Já pegou esse bizuzinho. Não erra mais em prova. Dica de ouro aí para vocês. 3. O município reger-se-á por lei orgânica, que será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Vamos ver aqui se a gente encontra no nosso texto constitucional, para a gente ler e ter certeza disso que a gente acabou de ver. Vamos lá. Artigo 29 fala assim para a gente. O município reger-se-á por uma lei orgânica, que será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Isaac, o que é que eu preciso saber desse artigo 29? Primeiro, será regido por uma lei orgânica. Isaac, sobre esta lei orgânica, o que é que tem que ocorrer? Ela é Como assim, Isaac? Ela é DDD. Ela tem que ser votada em 2 turnos. Ela tem que ser votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Por este motivo, que é uma lei DDD. 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias, preste atenção que é um interstício mínimo, não é o máximo, é o mínimo de 10 dias, que tem que ser aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Isso que você precisa ficar sabendo. Guarde no seu coraçãozinho. Eu acredito sim em uma questão dessa para o seu concurso da AMC, tá bom? Fica ligado e vamos lá. 3. Vamos ver se está certo ou está errado.
O município regenciar por uma lei orgânica. Será votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Certo ou errado? O que tu acha? Certo ou errado? Certinho, show de bola, é isso, tá ligado. Item 3 estaria correto. Tudo conforme o artigo 29 da nossa Constituição Federal. 4. A eleição do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Fora isso, a eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro, anterior ao término do mandato dos que devam se suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de município com mais de 200 mil eleitores. E a posse de prefeito e vice-prefeito será realizado no dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua eleição. Pega o bizu, olha que legal. Vou falar aqui da data da posse do prefeito, do presidente e do governador. Fica ligado, vamos lá. Olha o bizu, ó. Ô, professor, mas o I, ele é irmão do prefeito. Então, a data da posse do prefeito, adivinha, é dia 1º de janeiro. É dia 1º de janeiro. É dia 1º de janeiro, tá? Então, pega o bizu, olha, prefeito. O I é irmão do 1. Então, a data da posse do prefeito e do vice-prefeito é dia 1º de janeiro. Ô, Isaaczinho, tá tranquilão. Fala agora do presidente. Vamos lá. Presidente. Isaac, se o 1 é irmão do I, então quer dizer que o S, ele é irmão do 5. Ô, professor, o senhor fez uma ligação, nada a ver com nada. Não tem nada a ver. Mas o que eu quero é que você entenda, meu irmão. O presidente parece com S aí, ó. O presidente que tem um S parece com 5, na verdade. Você vai trocar o S pelo 5 e vai completar, olha. Presidente. Então, a posse do presidente é dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro. Para a gente finalizar com chave de ouro, o governador. E esse G de governador parece com S. Com S não, desculpa, parece com 6. Vai ficar assim, ó. Governador. Dia 6 de janeiro. É a data da sua posse. Governador, dia 6 de janeiro. Isaac, então por que esse presidente que está no poder entrou dia 1º de janeiro? Porque isso só será válido, esta nova atualização, só será válido a partir de eleições futuras, tá? Não desta que acabou de ocorrer em 2022, e sim apenas nas próximas eleições que isto será válido. Então, até então, na última eleição, o prefeito foi dia 1º, o presidente dia 1º e o governador dia 1º também. Agora, todo o resto, ou outras eleições, prefeito 1º, presidente 5 e governador 6 de janeiro. Tudo ok aqui? Tranquilo? Massa? Só o filé, entendido. Então, item 4 estaria também correto. 5. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, corretinho. E 6. O julgamento do prefeito será perante o Superior Tribunal de Justiça. Negativo. O julgamento do prefeito será realizado, não é pelo superior, presta atenção, não é pelo, olha que pegadinha que eu fiz, ó, não é pelo Superior Tribunal de Justiça, e sim pelo Tribunal de Justiça. Há diferenças? Claro, STJ é diferente de TJ. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. E TJ, Tribunal de Justiça. Tá bom?
Massa, sol show, tranquilão. Tudo ok, Isaac. Item 6 estaria errado. Logo, a gente vai ver que o item correto é aquele que diz que o item 1 está errado. Aí, os itens corretos, 3, 4 e 5. Tem algum? 3, 4, 5 estão incorretos, negativo. 3, 1 está incorreto, então a gente tira também. Estão corretos 3 e 4, estão incorretos 2 e 6. Seria esse o correto para a gente marcar. Estão incorretos o item 2 e o item 6. Porque realmente está correto ali, ó, o item 3 e o item 4. Então, aqui a gente ficaria, na verdade, entre duas, né? Ou estão corretas, apenas não, desculpa, negativa. Porque além do item 3 e 4, nós temos o item 5 também, que está correto. Então, questão altamente formulada, boa, nível excelente. A gente vai ficar com o item D de delta. Estão incorretas os itens 2 e os itens 6. Não, se até o professor bombeou, meu irmão, é porque os alunos vão bombear. Então, eu que fiz essa questão aqui, realmente para você ter dificuldade, viu? Não só dificuldade para analisar se está certo ou está errado, mas também dificuldade para você marcar na própria alternativa, viu? Show? Tranquilo? Passamos por essa questão sem nenhuma dúvida. Deu de boa para aprender direitinho. Massa. Gostou da questão aí? Viu que a questão foi show? Deu para te abordar muita coisa, né? Tranquilão, né? Massa demais. Então vamos lá para a nossa próxima questão. 32. Fala assim. Para legislar sobre... Epa, parou aqui, meu amigo. Se falou legislar, é uma competência... Fala comigo aí, ó. Legislativa. Se é legislativa, ou é privativa, ou é concorrente. Tranquilo, Isaac, isso aqui eu já entendi. Então, se vier exclusiva ou comum, estaria errado, porque exclusiva ou comum faz parte não da legislativa, e sim da administrativa. Vamos ver. Item A. Vou nem ler o resto. Administrativa e exclusiva da União. Negativo, porque falou de legislar sobre, tem que ser legislativa, ou privativa ou concorrente. B. Legislativa e privativa. Opa, pode ser. C. Administrativa e comum. Negativo, falou legislar sobre, tem que ser legislativa. Se é legislativa, ou é privativa, ou é concorrente. D. Legislativa e concorrente entre os entes federados. Epa! Se é concorrente, ela corre dos municípios. Então, não seria entre todos os entes federados, apenas entre a União, entre os estados e entre o Distrito Federal. Olha como funciona. Logo, errado, porque tratou de todos os entes federados. A gente eliminou o item C, o item D e já eliminamos o item A. Note que eu nem sei realmente, ó, se é serviço postal, é privativo ou não. Mas o que eu entendi que se é legislar sobre é legislativa, se é legislativo é privativo é concorrente. Se é concorrente, não são entre todos os entes federados, porque a concorrente ela corre dos municípios. Então é apenas União, Estado e Distrito Federal. Entendido? Tranquilo? Vibrando aí, pegou o bizu, massa, show. Então aqui, o correto para a gente marcar é o item B de Bravo. Legislativa e privativa, admitida a delegação através de uma lei complementar, autorizando os estados a legislarem sobre questões específicas. Vamos ver na letra da lei mesmo, esse artigo que a gente acabou de passar por cima dele, seria um artigo conhecidíssimo, um artigo 22, parágrafo único. Ele fala: a lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo, neste artigo, né? Então, pode ocorrer uma delegação? Pode, só que tem que ser feita através de uma lei, não é qualquer lei, é através de uma lei complementar, e esta lei complementar, ela só vai autorizar um único estado federado, que seria um único ente federado, na verdade, que seria o estado. E não são para legislar sobre todas as questões, apenas as questões específicas, tranquilo? Então, lei complementar autoriza os estados para legislarem sobre questões específicas,
tranquilidade, até aqui não tem nenhuma dúvida, a gente sabe que esse item B seria o item mais correto. E outra, vamos lá, pega isso. Em regra, anote para mim, ó. Em regra, regra, regra. Se der, presta atenção, regra. Se terminou ao privativa da União. É privativa da União. Se terminou em algo, é privativa da União. Mas eu acabei de falar para você que esta é a regra. Esta é a regra. Mas nós temos exceções. Exceções. Ou seja, irão terminar em AU e não serão privativas, serão concorrentes. Isaac, quais seriam estas exceções? Primeiro, previdência social. Previdência social. Terminou em AU e não será privativo da União. Então, ela foge da regra. Segundo, juntas comerciais ou junta comercial. Terminou em AU, era para ser privativa da União, mas é uma exceção. Então, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Terceiro, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Terminou em AU e é considerado uma concorrente e não privativa. Vamos ver na letra da lei. Primeiro, aqui, olha, juntas comerciais. Se botar no singular, junta comercial, terminaria em AU e não é privativa, é concorrente. Manda outra, Isaac, manda outra, professorzinho, para você mostrar procedimento em matéria processual, termina em AU, mas não é privativa, é concorrente. Previdência social era para ser privativa, mas não é, terminou em AU, não é privativa, é concorrente. Proteção e integração social terminou em AU, a regra é ser privativa, mas aqui é uma exceção, então ela será concorrente. Tá bom? Show? Entendeu direitinho? Tranquilo? Então aqui tem as exceções que irão terminar em AU e não serão privativos da União, serão concorrentes. Deu para entender? Show de bola? Massa, então vamos lá voltar aqui para a nossa questão. Vamos. Então, acabei de mostrar para vocês que, dos dois jeitos que eu falei, a gente iria marcar essa questão, o item B de bravo. Vamos para a nossa terceira questão desse tema. Caso determinado ente federado estadual resolva legislar sobre desapropriação, a conclusão correta é que, vem para cá no artigo 22, tem um bizuzinho para você não errar mais nunca na sua vida. Olha o bizu. Compete privativamente à União legislar sobre o capacete de sargento Pimenta. Capacete de sargento Pimenta. Esse capacete de sargento Pimenta, esse D é exatamente o tópico da desapropriação. É uma competência privativa da União. Mas vamos ver todos, vamos. Ó. Esse C, direito civil, direito comercial, este A, agrário, penal, eleitoral, olha aí, ó, terminou em AU, é privativo da União. Aí vem,
trabalho, não é tributário, é trabalho, é trabalho, é trabalho espacial, desapropriação, esse S, tem vários, vai, tenta falar comigo, puxa aí esse S, ó, de serviço postal, esse S de serviço postal, ou também seguridade social, como está aqui, ou também seguridade social. Fora isso, G de geologia, T de trânsito e transporte, P de direito processual, I de informática, M de marítimo, N de nacionalidade, cidadania, olha, nacionalidade, cidadania, ou naturalização, como também migração e imigração. Ok? Tranquilo até aqui? E aqui, ó, desapropriação. Ainda vem direito com uma súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento são de competência legislativa privativa da União. Porque, aliás, o direito penal faz parte de uma competência privativa da União, tá bom? Já no artigo 24, tem um bizuzinho também para a gente marcar, que seria o bizu do petufo. Petufo. Esse P de penitenciário, na verdade, esse E de econômico, este T de tributário, urbanístico, financeiro e orçamento. São algumas das competências concorrentes entre a União, o Estado e o Distrito Federal. Isaac, o que é importante falar também desse artigo 24? Vamos comigo? Os seus parágrafos. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, aqui a União, ela estabelece sobre normas gerais. Os entes federados entram, Isaac, entra, mas não sobre normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, note, primeiro vem a competência de normas gerais da União. Depois pode vir um estado ali para suplementar, para realmente dar aquela modificada, dar aquele tempero e chegar lá para ajudar. Parágrafo 3º. Inexistindo uma lei federal sobre normas gerais, os estados, presta atenção, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se não tiver uma lei federal tratando sobre normas gerais, os estados, eles poderão chegar lá e falar, ei, estou aqui, e exerce a competência legislativa plena. E parágrafo 4º, as preveniências de lei federal sobre normas gerais, suspende, não é revoga, é suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário, tá? Então, se já tem uma lei estadual aqui, olha o lapso temporal, olha, já tem uma lei estadual aqui, ó, já tem uma lei estadual aqui, uma lei estadual. Aí vem de forma superveniente depois uma lei federal. Note que tinha uma lei estadual, vem uma lei federal. Essa lei federal vai ao contrário de uma lei estadual. Então, vai ocorrer o que com ela? Vai suspender esta lei estadual. Não vai revogar, vai suspender. Ok? De boa? Tranquilo? Entendido? Massa? Show. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Vamos ver agora. Caso determinado ente federal estadual resolva legislar sobre desapropriação, a conclusão correta é que item A. Note que desapropriação é uma competência privativa da União. Se é privativa da União. Isaac, pode ocorrer uma delegação? Pode, nós já falamos disso. A delegação vai vir através de uma... Vê se aprendeu mesmo.
através de uma lei complementar que vai autorizar os estados para estes legislarem sobre questões específicas. Tranquilo? Então, os municípios não, desculpa, o ente federal estadual pode legislar sobre desapropriação? Pode, se ocorrer esta delegação, que tem que ser feita por uma lei, ou deverá fazê-lo por meio de uma lei complementar, item A de amor, uma lei complementar que autoriza os estados para estes legislarem sobre questões específicas. B, poderá fazê-lo por qualquer espécie normativa? Não. Tem que ser uma lei complementar. C, a flagrante inconstitucionalidade é errado, poderia sim ser feito por meio de uma lei complementar que autoriza os estados para legislar sobre questões específicas. Não haverá inconstitucionalidade, salvo se eu fizer por meio de medida provisória. Negativo, meu irmão. Não é medida provisória, é por meio de uma lei complementar. E deverá ser feito por qualquer lei ordinária. Negado, deverá ser feita por uma lei complementar. Tranquilo? Então, até aqui, eu espero que você tenha entendido. Tudo ok, né? Tamo junto?